Tudo bem, amigo cafeicultor? Depois de uma seca tão sofrida que nós tivemos esse ano, a tão esperada chuva veio, com a graça de Deus. E logo após, tivemos muito entusiasmo em nossa cafeicultura. Todos os cafeicultores felizes e empolgados com a chegada da chuvinha. Posteriormente, na outra semana, mais empolgação ainda, porque nossas lavouras abriram as flores e viraram um mar de algodão, de tanta flor que veio em intensidade e muita uniformidade. Porém, na outra semana ficou todo mundo olhando para nossas plantas e perguntando: cadê aquela florada que estava ali, que tinham aberto na semana anterior e que não vingaram, que não viraram chumbinho? E agora, o que fazer? A florada de 2024 é o assunto do nosso No Pé do Café de hoje. Cafeicultor, para começar a falar em vingamento de florada, já curte de uma vez esse vídeo aqui, que é muito importante para o vingamento do canal, que é seu e que está produzindo fruto toda semana para todos nós cafeicultores. Para entender como tudo isso aconteceu, é importante, antes de tudo, a gente entender a planta do cafeeiro. Ela é um ser vivo, ela é sensitiva, ela não pensa igual a gente, mas ela sente e corresponde a estímulos do meio, da disponibilidade de água, de nutrientes, de todo o clima ao seu redor. Se a planta está bem nutrida e vigorosa, bem folhada, com bom estado de saúde, ela tem capacidade de vingar a maior parte de suas flores e conseguir suprir, alimentar aqueles frutos que são aqueles filhotes que ela tem, são prioridades para ela. É isso mesmo, ela vai viver em função de propagar a sua espécie. Então, aqueles frutos que ela produz, eles são prioridades para ela e só vai vingar aquilo que ela tem condição de suportar, de alimentar bem e de nutrir bem. Agora, se a nossa planta está estressada, sofrida, se ela está deficiente, desfolhada, é uma estratégia de sobrevivência dela. Ela não vai vingar aqueles frutos que ela não vai ter condição de nutrir, porque se ela fizer isso, ela está assinando o seu atestado de morte. Então, ela vai vingar somente aquilo que ela vai ter condição de suportar, vai ter condição de nutrir, de desenvolver bem. A exemplo disso, a gente tem a mangueira. Vocês já repararam o tanto de flor que a mangueira dá e que a maior parte daquilo cai no chão? Ela aborta a maioria daquelas flores, não vingam, porque se ela segurar aquela quantidade de flor tudo e se aquilo virar manga, ela não vai conseguir nutrir nem criar aqueles frutos e vai morrer. Esse ano não foi um ano fácil a nossa cafeicultura, não foi fácil a gente manter as nossas plantas vigorosas e bem folhadas. Nós passamos por uma das secas mais rigorosas da história da nossa cafeicultura. Tivemos déficit hídrico altíssimo. E isso impactou diretamente nas nossas plantas, na sanidade delas, principalmente no período da safra, onde elas desfolharam muito, estressaram muito, esgotando toda aquela reserva que a planta tinha. E isso, lógico, refletiu na nossa florada. Em meados de outubro, tivemos a tão esperada chuva. E aquelas plantas que suportaram melhor aquele período de estresse, aquelas plantas que sofreram menos, conseguiram segurar melhor as suas folhas, conseguiram guardar mais reserva em seus ramos, nas folhas e nas raízes. Elas estavam melhor preparadas para receber a flor e, consequentemente, vingar, transformar em frutos, segurando assim o chumbinho. Já aquelas plantas que estavam sofridas, desfolhadas, foram as que mais apresentaram as flores. Na verdade, as lavouras que ficam mais bonitas na época da florada nem sempre vão ser as que mais vão vingar. Pelo contrário, aquelas que mais apresentam, que mais mostram as flores, são as que menos estão enfolhadas e as que mais enganam a gente, pois serão as que menos vão segurar as flores e os chumbinhos. E foi isso que foi relatado na maior parte das regiões cafeeiras do Brasil. E agora? O que fazer? O que tiramos de lição de tudo isso? Bom, agora não tem muito o que fazer. Temos é que cumprir bem o nosso papel, ficar atento ao nosso manejo do mês, caprichando na nutrição, tanto via solo quanto via foliar, caprichando no manejo de pragas e doenças, para que nossas plantas tenham condição de segurar ao menos o que já está nela e não perder mais nada. O que temos que pensar é que a florada do ano que vem, ela depende muito mais do que a gente vai fazer de agora em diante do que basicamente eu vou fazer lá naquele pré-florada. Então,
É hora da gente pensar muito bem no investimento do próximo ano. Afinal, com café nesse preço, se tem uma coisa que ninguém pode segurar, é o trato e o investimento na nossa lavoura. Então, vamos caprichar na adubação no solo. Vamos pensar que já está todo mundo com a calagem feita, solo corrigido, cálcio e magnésio no ponto. Primeira adubação já lá subindo na planta. Vamos caprichar agora na segunda e na terceira adubação. E claro, é importante agora em dezembro, janeiro, a gente fazer a análise foliar, para a gente saber se aquilo que nós estamos aplicando no solo está chegando às nossas plantas, se elas estão equilibradas. É importante também eu me preocupar com o solo, afinal, foi o solo aquele principal fator que influenciou no impacto do déficit hídrico que nós tivemos. Aqueles solos que estavam com cobertura boa, bem protegidos, foram os que deram melhor condição para as plantas suportarem esse período que tivemos. Já aqueles solos que estavam expostos, com o sol incidindo diretamente sobre ele, foram os que mais tiveram as raízes e, consequentemente, as plantas castigadas. Então, vamos nos atentar nisso aí para o próximo ano. Aonde a gente precisa manter limpo, que é na trilha do café, nós vamos manter. Mas vamos pensar também no manejo do nosso mato. Vamos trabalhar ele melhor na entrelinha. Vamos pensar que ele é o nosso produtor de matéria orgânica. E lá para frente, que a gente tem essa matéria para proteger o nosso solo, proteger nossas raízes, consequentemente as nossas plantas. Outra coisa também que é muito importante é a gente não ficar olhando só para as folhas, mas pensar nas nossas raízes. Como é que elas estão? Elas estão vigorosas? Vamos passar a analisar, avaliar melhor as raízes de nossas plantas. Será que tem nematóide? Será que o que tem, tanto de nematóide quanto de fungo de solo, elas estão convivendo bem com eles? Nós estamos dando condição ideal para nossas raízes crescerem e fazer bem a sua função, que é absorver água e nutrientes? Se temos uma base forte, teremos uma planta forte, resistente às adversidades que vierem. Cafeicultor, conta pra gente aqui então como é que foi o pegamento da florada aí na sua lavoura. E se deu bom, compartilhe aqui o que você fez para manter as suas plantas vigorosas e segurar a florada. E já aproveita e deixa uma curtidinha aqui no canal, que é tão importante para nós, para fortalecer todo ele, que é seu, cafeicultor. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Um forte abraço e até o próximo No Pé do Café.